Salve, galera! Mais uma resolução comentada aqui da prova de Geografia da UERJ para vocês. Para quem segue o Portal da Biosfera há mais de um ano, já sabe que isso é de praxe por aqui. E antes de começarmos, vamos só fazer alguns comentários gerais. Alguns alunos vieram comentar comigo: poxa, professor, tive uma certa dificuldade, fiquei chateado porque achei que tinha acertado tal questão e saiu o gabarito comentado e vi que a resposta não era aquela que eu tinha pensado. Vamos então resolver isso tudo, fica calmo, vamos entender tudinho aqui. Tá pronto? Tá pronta? Vamos juntos então. Pessoal, seguinte, quando a gente olha os temas que mais foram cobrados na Geografia da UERJ nos últimos anos, a gente vê que eles seguem um padrão. Que padrão é esse? Por exemplo, os temas que a UERJ mais cobra nos últimos anos, né? Olha só, temas relativos à geopolítica global apareceu esse ano. O ponto central, né, o ponto assim, da atualidade central do ano, da geopolítica, que foi a guerra da Ucrânia, foi cobrado. Questões relativas à migração, à população, também apareceu. Geografia urbana, que é um tema que sempre aparece na UERJ, historicamente, apareceu na parte de história, mas com conceitos, com construções de conhecimento muito ligadas à geografia. Então a UERJ também apresenta questões interdisciplinares, como é o caso. Cartografia, sempre tem uma questão de cartografia, não é mesmo? E apareceu na parte de conhecimentos, né, mais abrangentes, não apareceu na parte de geografia. Ali no início da prova, se vocês forem lembrar, né? E uma coisa que sempre aparece, gente, todo ano aparece na UERJ isso. Modelos produtivos, Fordismo, Toyotismo, questões relativas à história do capitalismo, por exemplo, ao conceito do que é capital, isso apareceu nos últimos anos também. Novamente, uma questão sobre modelos produtivos. E uma coisa que eu apostava, falei com meus alunos, vocês vão lembrar, uma questão relativa, de alguma forma, ao impacto ambiental, ao desmatamento, à emissão de gases de estufa, que também aparece esse ano na prova de História. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso gabarito comentado com a questão número 4 do texto base, a questão de cartografia, olha só. E ela fala assim: no texto, Ailton Krenak mantém uma postura crítica em relação ao colonialismo europeu. A obra de arte de inspiração cartográfica que mantém essa mesma postura é... Perfeito. Então nós temos que procurar aqui alguma obra cartográfica que oferece uma crítica ao eurocentrismo, ao colonialismo europeu. Se você tivesse tido aula comigo, ou se você já teve, sabe muito bem que as duas principais obras cartográficas que tecem uma crítica ao colonialismo europeu, em primeiro, a projeção de Peters, ok? Em segundo, justamente, esse mapa aqui do Joaquim Torres de Garcia, esse grande uruguaio, que busca justamente construir um contraponto a esse mapa, por exemplo, a projeção de Mercator, que historicamente priorizou a Europa como no centro do mundo, aumentou a área, né, representada da Europa. E qual é a grande mensagem que o Joaquim Torres de Garcia busca transmitir aqui para a gente? O nosso norte é o sul, ou seja, a direção que deveríamos seguir é a direção rumo à América do Sul. Devemos olhar para o sul, não mais para a porção norte do mundo, do planeta. Okay? Então, justamente é um contraponto aqui ao colonialismo europeu. Vamos olhar aqui agora para as outras opções. Opção A mostra o que parece ser a projeção de Robinson, okay? Que busca estipular um meio termo em relação às distorções. Distorce um pouco o formato, um pouco as áreas, mas não é tida como uma projeção contra o eurocentrismo, como seria a projeção de Peters. Okay? A opção B apresenta uma grande centralidade aqui da Ásia, mas não é um grande exemplo de contra-eurocentrismo também. Opção D, menos ainda. Então, ficamos aqui com a nossa opção C, ok? Tranquilo essa, né? Então vamos juntos, pessoal, para a próxima. A questão seguinte, já na prova de Geografia, que é a questão 47, mostrou pra gente aqui um mapa chamado de Estados Seculares e Estados com Religião Oficial. Tranquilinho? E aí falava assim: com base no mapa, o credo predominante, ou seja, a crença religiosa, né, predominante na maioria dos estados onde existe uma religião oficial estados com religião oficial, estados em vermelho. Veja que a maioria dos estados com religião oficial que o mapa delimita aqui estão no norte da África e na Península Arábica, sendo, portanto, países árabes que, em sua maioria, vão seguir o islamismo ou a crença muçulmana, né? Assim também pode aparecer. Então, resposta certa, letra B. Gente, uma coisa interessante sobre essa questão. No ano passado,
se você for olhar aí a minha correção também, você vai ver que a UERJ já tinha trazido uma questão sobre a expansão do Império Árabe, que também vai ser, né, sobre essa África do Norte e parte aí do Oriente Médio, né, ao longo aí da história da Antiguidade. Veja então que a UERJ está reincidindo com uma questão de geografia regional sobre o norte africano, a África Islâmica, né, a expansão do Império Árabe. Veja que interessante essa reincidência, né? Questão 48, galera. Tem um textinho aqui, depois vocês leiam aí, tá? Dá um pause no vídeo para ler esse texto aí. Mas é um texto que, resumidamente, fala de uma mudança em relação à produção mundial gerada pela pandemia e pela guerra da Ucrânia, ok? Isso tem muito a ver com o que chamamos de desglobalização, movimento de desglobalização. Veja bem, pessoal, por conta da guerra da Ucrânia, por conta da pandemia, portos fecharam e, de certa forma, integrações globais foram um pouco diminuídas, ok? Portanto, o que o texto está falando aí, resumidamente? Que países como os Estados Unidos diminuíram a produção externa ou diminuíram a produção de seus artigos, mercadorias, eletrônicos em outros países para passarem a produzir internamente, novamente, esses produtos, ok? Beleza, então eles pararam o offshoring e aumentaram um pouco o onshoring, ou seja, pararam de produzir tanto externamente, passaram a produzir internamente por conta da diminuição da integração global gerada pela pandemia, fechamento de portos, diminuição do fluxo de pessoas e mercadorias, ok? Coisa básica. Cadeia global de valor, desglobalização. E aí, vamos para a questão aqui. A mudança na estratégia locacional das grandes corporações tem como explicação a dificuldade em preservar algumas práticas do atual modelo produtivo. Opa! Qual é o atual modelo produtivo que tem como essência a divisão produtiva mundial, né? Você repartir a produção em diferentes países? É o toyotismo, também chamado de acumulação flexível, ou seja, modelo just-in-time, é você não ter grandes estoques. Então, justamente a dificuldade, né, está na manutenção desses estoques reduzidos, pessoal. Letra A, por quê? É difícil você manter esses estoques reduzidos em momento de crise, em momento em que você vai ter que retrabalhar a sua produção mundial. Uma coisa vinha da China, né? Outra coisa vinha de Taiwan, e eu montava tudo ali na China com a minha mão de obra barata. Opa, agora isso diminuiu, ok? Então eu manter estoques reduzidos em momento de mudança estratégica locacional das grandes corporações é difícil. Beleza, pessoal? Questão 49 agora. Tem aqui uma bandeira, ok? De diferentes cores aqui. E depois você dá uma lida nesse textinho aí. Mas vamos só pegar essa parte final aqui, tá? Esse segundo parágrafo. A Uipala resistiu ao tempo e hoje é representativa dos costumes e de manifestações políticas de indígenas na Bolívia, no Peru, no norte da Argentina e do Chile, no sul do Equador e no oeste do Paraguai. Agora presta atenção, gente. Símbolo de identificação e diversidade dos povos da região dos Andes. Ela representa a unidade, a solidariedade e a harmonia. Agora, olha só, mais importante ainda. A estrutura do desenho, simétrica, expressa a igualdade criada entre os povos, que rejeitam conceitos como o individualismo. Percebe? Então vamos lá. O conjunto de representações associadas à bandeira Uipala fortalece a formação de um tipo de identidade territorial. Essa identidade territorial está fundamentada no seguinte conceito. Comunismo, pelo amor de Deus, né? Teocentrismo, religião no centro de tudo, também não é o que aborda o texto, percebe? Você ficaria talvez entre nacionalismo e multiculturalismo. Mas, como a bandeira está abordando aqui, ó, uma questão contrária ao individualismo, não é individualismo. Tá? Falando aqui de variação dos povos, pessoal, de diversidade. E olha a bandeira, diversas cores, diversos quadrantes aqui que representam diferentes cores, que representam diferentes povos, sendo, portanto, uma representação do multiculturalismo. Letra D. Próxima. Olha aí. Olha a questão aí de atualidade, gente, de geopolítica global, mostrando aí o principal evento ocorrido nesse ano de 2022, a guerra da Ucrânia. E a UERJ foi crítica aqui, ela brinca, né?
ela coloca aqui na esquerda um quadro aqui de um cachimbo, claramente, e fala, isso não é um cachimbo. Obviamente que é, né? Tá claro aí. E aí mostra aqui, né, uma charge imitando a guerra da Ucrânia, o Putin, e fala assim, isto não é uma invasão. Brincando, né, porque a gente bem sabe que no início da invasão russa na Ucrânia, o Putin não chamou de guerra da Ucrânia, chamou de operação militar especial, certo? E aí, olha só, quem é meu aluno e viu minha revisão aí para a UERJ, sabe que eu falei, isso vai cair. Falei justamente, delimitei duas áreas importantes da Ucrânia como sendo áreas com um interesse diferente da Rússia. Por quê? E aí são as áreas aqui 1 e 2, tá? Tanto o leste da Ucrânia, pessoal, quanto a região da Crimeia, que já foi dominada pela Rússia em 2014, são áreas de maioria etnicamente russa. Perceba, são duas áreas na Ucrânia com uma população etnicamente russa e com uma população em que, em sua maioria, utiliza o idioma russo. Ok? Isso era uma justificativa do Putin também para invadir essas regiões. E aí, ele fala assim, nestes discursos, destaque-se a seguinte característica social das áreas 1 e 2, assinaladas no mapa, que é o que? Justamente o predomínio da língua russa. Tudo bem? A ausência da etnia eslava, vamos ver as outras. Claro que não, você tem, na verdade, o predomínio da etnia eslava, né? Que seriam o quê? Ucranianos, russos, enfim. C. Persistência do regime comunista. Não, pessoal, né? Na verdade, aí o regime comunista, a União Soviética, ela tem um fim ali em 91, tá? E não vai ser isso que vai diferenciar essas duas regiões também. E letra D, rejeição do sistema parlamentarista, também muito menos. Beleza, pessoal? Letra B, então. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha rápida aqui para falar um pouquinho sobre a minha página. O Portal da Biosfera nasceu de uma vontade minha de apresentar a geografia para além da teoria. Uma vontade de mostrar como essa ciência se materializa no espaço à nossa volta constantemente. Basta que saibamos enxergar. Então eu te convido a me acompanhar no dia a dia, em viagens e aulas em campo, porque a nossa sala de aula é o mundo. E para finalizar, não esqueça, o portal também está presente no Instagram, onde você pode ter aulas particulares comigo, de acordo com seus objetivos e interesses. 51. 51 é engraçado porque ela trabalha com a ideia de branding, né? Rebranding, essa palavra que está tão na moda aí no marketing digital. E eu achei aí uma questão difícil, tá? Uma questão difícil essa. Ela dá aí no textinho o conceito de branding pra gente. E aí a chave para resolver essa questão está nesse segundo parágrafo aqui. Ele fala assim, alguns dos principais objetivos das ações de branding de território são aumentar seu atrativo como lugares de investimento empresarial, melhorar sua posição competitiva no mercado turístico, olha só que importante isso, turístico, fortalecer a identidade dos cidadãos com seu lugar de residência e aumentar sua autoestima, obter predisposição para consumir mercadorias características de um determinado lugar, facilitar o desenvolvimento do território. Veja que o branding, o rebranding, tem a ver com você construir gestão de marca, por exemplo, aí na questão em relação ao território, de forma que você cria um mercado competitivo turístico para aquele lugar, de forma que você fortaleça a autoestima das pessoas que moram naquele território e que você construa, né, uma imagem que irá ajudar as pessoas a consumir mercadorias daquele determinado lugar. Tudo bem? Então, pessoal, isso aí vai justamente de encontro com a singularidade de produção vinícola. Pensa bem, se a produção de vinho não tem a ver com determinadas regiões no mundo. Quando você fala, eu estou tomando um vinho aqui do Porto, de uma região ali do Porto, né, que é até fabricado em Vila Nova de Gaia, uma cidade vizinha. Mas perceba que a produção vinícola tem uma característica muito grande de singularidade com determinadas regiões, como o sul do Brasil, como Porto, como algumas regiões do Chile, tá? E vai ser justamente esse branding, essa construção de marca do território que vai ter relação com essa produção vinícola, tá? Que vai atrair turista, olha só, né? Diferente da produção de cereais, diferente da produção
carbonífera, que tem a ver com uma questão de extração de carbono, né? Tem a ver com o tempo geológico, que não vai ser um grande atrativo turístico para a gente. Diferente também da antiguidade de manufatura automotiva. Também não vai ser um grande atrativo turístico, não vai construir uma grande identidade para um lugar. Tudo bem, gente? Vamos para as próximas, então. Questão 52. Muito interessante essa também, porque aborda uma questão aí de população, tá? Que também a UERJ gosta de cobrar aí para vocês, e de migração também. A gente vê aqui um mapa, né? Proporção de pessoas com mais de 65 anos na Inglaterra e em Gales 2021. Então, proporção de pessoas idosas, tá? E aí, ele destaca Londres, você consegue perceber o quê? Londres está muito clarinho. Então, Londres tem uma proporção de idosos muito baixa em relação ao total do município. Vamos ver o que explica isso, tá? Então, um fator demográfico que poderia explicar essa proporção de idosos baixa na região metropolitana de Londres vamos ver, A, um alto índice de natalidade. Gente, Londres é uma região muito desenvolvida. Tá? É um polo de grande desenvolvimento, de urbanização. Isso não combina com alta taxa de natalidade, pessoal. Nunca, tá? Por quê? Porque quanto mais eu desenvolvo, eu tendo a rebaixar o número de filhos, tá? Eu tendo a diminuir o número de nascimentos. Porque é aquilo que a gente já tanto discutiu. O número de filhos, quando você aumenta esse desenvolvimento, tá? Em países desenvolvidos, em regiões muito desenvolvidas, o número de filhos passa a ser visto mais como um custo do que como uma mão de obra. E o alto custo de vida nessas regiões faz com que a natalidade seja menor. Então não pode ser letra A. Letra B, baixa taxa de nupcialidade. Nupcialidade é casamento, né? Então é como se, na letra B aqui, o baixo número de casamentos iria fazer com que o número de idosos fosse baixo, porque nasceria muita gente. Tira aí seus avós da sala, tá? Eu vou contar um segredo pra vocês. Não é só casado, não é só quem tá casado que faz filho, pessoal. Tira os idosos da sala que vai ser um choque aí pra eles. Então, letra B também não, tá? Letra D, uma reduzida expectativa de vida. Gente, não. Regiões desenvolvidas, Londres. Expectativa de vida maior, pessoal. Por quê? Eu tenho uma maior urbanização, eu tenho acesso a uma maior qualidade de saúde, tá? Então, essas regiões não têm uma forte relação com baixa expectativa de vida. Ao contrário, expectativa de vida alta. Então, o que sobra para explicar um baixo número de idosos em relação à proporção total da população, né? Letra C, um elevado fluxo de imigração de pessoas mais jovens, tá? Que aí vai fazer com que a proporção de idosos seja menor em relação ao total da população. Sabe como o raciocínio faria você chegar na questão? Só o raciocínio. Mas você também pode pensar, né? Gente, o Reino Unido buscou sair da União Europeia. Um dos motivos era autonomia territorial. Por quê? Porque a União Europeia, ela construía, dentro do arcabouço jurídico dela, burocrático, construía uma certa pressão para que o Reino Unido deixasse um certo número de imigrantes entrar. Coisa que ele não queria, tá? Então, letra C. 53, gente. 53 foi uma surpresa, porque traz climograma, né? Uma questão de clima aí para a UERJ, tá? Todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou, e era carnaval. No fogo de um barracão, só se cozinha a ilusão. Restos que a feira deixou. E ainda pouco só. Mas assim mesmo Zelão dizia sempre a sorrir, que um pobre ajuda outro pobre até melhorar. Choveu, choveu. A chuva jogou seu barraco no chão. Coitado, né? Nem foi possível salvar o violão, que acompanhou morro abaixo a canção das coisas todas que a chuva levou, pedaços tristes do seu coração. Sérgio Ricardo, esse poema aqui, ele fala, né, ele está transmitindo pra gente a história de uma pessoa, de uma família que perdeu sua casa, né, seu barraco, que ele narra aqui, que estava situado em um morro em episódios de grande chuva, ok? Então teve ali um movimento de massa, provavelmente um deslizamento, que fez essa pessoa perder a sua casa, ok? E aí ele fala assim, o climograma que melhor representa elementos climáticos da cidade onde poderia ocorrer o evento descrito, é uma letra de canção, né, perdão, não foi um poema,
está na opção. Então assim, gente, que opção tem em relação com a passagem dessa canção? Ou seja, você vai ter que procurar aqui uma opção, né? Um climograma de um lugar que chove bastante. Um lugar que, isso aqui me parece ser, pode ser uma região como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Lembrando que a UERJ é um vestibular do estado do Rio. Lembrando que o Rio de Janeiro sofre esses episódios de deslizamentos, movimentos de massa, tá? E a gente tem um clima o quê? Tropical oceânico. 2 estações, um verão úmido, um inverno mais seco. Eu começaria procurando por aí. E aí eu já descarto aqui, pessoal, letra B, tá? Porque a letra B tem uma maior percentual de chuva aqui representado nas colunas no meio do ano. Quando isso não é o que acontece no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, o meio do ano, que é o inverno, tem uma menor taxa de precipitação. Beleza? Então já descarto a letra B. No restante do ano, aqui na letra B nem chove, né? Não é o caso do Rio. Descarto a letra D. Por quê? Porque ela mostra aqui, ó, a linha representando a temperatura, mostra que é abaixo de 0. Acontece isso aqui no Brasil, no geral, no Rio de Janeiro? Não. Tá? Letra C, pessoal. O meio do ano aqui, mês 6, mês 7, mês 8, nem chove, praticamente. Mês 8 aqui, chuva quase nula. Isso também não acontece em um clima tropical úmido, tá? Diminui a chuva no meio do ano, mas não a ponto de zerar como está aqui. Ok? Então sobra justamente a nossa letra A. Beleza? Veja aqui que no final do ano, dos meses do final do ano e do início, são os meses de verão, chove mais, e no meio do ano você tem uma diminuição da precipitação por a gente estar numa estação de inverno. E a geografia nunca se dá por satisfeita, pessoal. Ela também deu as caras em 3 questões aí, pelo menos, da prova de história. Então vamos ver essa aí, ó. Questão 57. Parabólica Camará, 92. Veja que a capa do álbum imita uma antena parabólica. O nome também, né? Isso não é à toa. Já te dá uma noção aí de linhas de comunicação, tá? Vamos lá. Antes, o mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje, o mundo é muito grande, porque a terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica Camará. E volta do mundo Camará. E mundo da volta Camará. Antes, longe era distante. Perto só quando dava. Quando muito, ali defronte. E o horizonte acabava. Hoje, lá atrás dos montes, tem de casa Camará. E volta do mundo Camará. E mundo da volta Camará. Da jangada leva uma eternidade, de saveiro leva uma encarnação. Eu vou ler só até aqui, mas veja que ele já te dá uma dimensão no início, da capa do álbum, de comunicações, agora uma ideia de transportes. Lembra que transporte e comunicação são os motores da globalização. Né? Olha o que a questão, que bela, olha o que ela está construindo. Né? E ela fala aqui, antes o mundo era pequeno, porque a Terra era grande. Hoje o mundo é muito grande. Ou seja, você consegue alcançar outros mundos. O mundo é muito grande, você consegue alcançar outros lugares com mais velocidade, com mais escoamento, fluxo, tá? Por quê? Porque os transportes e as comunicações evoluíram, pessoal, ao longo da história da globalização. Então, quando ela fala aqui que antes o mundo era pequeno, porque a Terra era grande, isso quer dizer que você tinha dificuldade, você demorava para alcançar lugares distantes, porque você tinha meios de transporte e comunicação pouco desenvolvidos. E é como se o planeta fosse diminuindo de tamanho ao longo do tempo. É justamente aquela representação que o grande geógrafo David Harvey construiu, que é símbolo aí de várias provas de geografia referente à globalização. Né? É aquela imagem que mostra como se o planeta estivesse diminuindo de tamanho, a compressão do espaço-tempo, quando na verdade não é o planeta que está diminuindo de tamanho. Os fluxos de transporte e de comunicações que se intensificaram, conectaram mais os diferentes pontos do planeta e estão mais velozes. Então dá uma impressão de que o planeta está menor, que você consegue chegar do outro lado do mundo instantaneamente via Twitter, né? Saber de uma notícia que aconteceu do outro lado do mundo via Twitter, ou se transportar até lá de maneira mais veloz, a partir de um avião, por exemplo, quando comparado aí a um navio que demorava meses para chegar em outro lugar, ok? E aí a questão fala assim,
a canção registra percepções de alguns impactos da globalização na sociedade brasileira da década de 90. Um desses impactos está apontado em... Gente, perceba que a questão fala justamente do quê? De um redimensionamento de relações espaciais e comunicacionais. Lembra que globalização, eu gosto de conceituar a globalização como um processo de ganho de escala. Então, fenômenos que se davam numa escala local passam a alcançar uma escala global ou regional, enfim, de uma maneira muito mais intensa e veloz, que é justamente o que a canção ali quis mostrar na explicação que eu já dei. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, 58. 58 mostra que emissões anuais de CO2 no Brasil por atividade econômica. E aí você vê que o uso da terra e floresta é a atividade mais responsável pela emissão anual de CO2, ok? E, gente, sem resolver, sem olhar a questão, tá? Coisa básica. O Brasil, ele atualmente aí, ele está em 7º lugar no mundo entre os países que mais emitem gases de estufa. E a questão central é, se você pegar os 10 países que mais emitem, o Brasil está em 7º. Mas o Brasil é o único país entre os 10 no qual o principal motivo, o principal agente emissor do Brasil não é a queima de combustíveis fósseis, mas é o desmatamento, é a alteração do uso do solo, o desmatamento e queimadas. Letra B, né? Porque ele fala assim, a questão, no ano de 2020, o Brasil registrou a maior emissão de CO2 desde 2007. Por quê? Por conta do aumento do desmatamento. Questão aí que eu também apostei que iria aparecer, tá? O impacto ambiental aí do desmatamento, que tanto aumentou aí nos últimos anos, tá? Então, o aumento do desmatamento da Amazônia, tá? A gente viu tanta notícia aí também sobre as queimadas do Pantanal, né, pessoal? Gente, vamos aí para a última questão desse gabarito comentado, questão 60, que é uma questão aí de geografia urbana, coisa que a UERJ gosta demais de cobrar, né? E geografia urbana do Rio de Janeiro. Vamos lá. Então, uma imagem aqui da antiga favela do Esqueleto, e ela fala assim: quando Carlos Lacerda assumiu a função de primeiro governador do estado da Guanabara em 1960, as favelas estavam em expansão na cidade. Durante seu governo, iniciou-se a política de remoção, ou seja, o processo de transferência de algumas favelas para lugares distantes, o que gerou muito descontentamento e protestos. Coisa atual, né? Surgiram conjuntos habitacionais como Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Vila Kennedy, em Senador Camará, Vila Aliança, em Bangu, e Vila Esperança, em Vigário Geral, compostos por pequenas unidades padronizadas, servidas por transportes públicos insuficientes e distantes dos empregos da maioria. Hoje, para quem passa pelo Parque da Catacumba, na Lagoa, pelos prédios da chamada Selva de Pedra, no Leblon, ou pelo campus, olha só, da UERJ do Maracanã, nem imagina que esses espaços abrigaram as 3 maiores favelas da cidade nos anos 60. Catacumba, Praia do Pinto e Esqueleto, respectivamente. Então a imagem da favela do Esqueleto estava situada ali na região da UERJ, tá? Onde hoje é a UERJ. A favela do Esqueleto tinha esse nome pois, em seu terreno, havia o esqueleto da construção inacabada de um hospital. Grande parte de seus moradores foi assentada na Vila Kennedy. Tá ok. Gente, antes da gente ler o enunciado, essa questão é belíssima por quê? Porque ela transmite uma informação que a maior parte dos cariocas não sabe. Você está andando ali pela lagoa, passando pelo Parque da Catacumba, e você não imagina que ali você tinha uma favela, pessoal. Você não imagina que em vários parques ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na cidade aqui do Rio de Janeiro, você tinha antigas favelas que sofreram remoções das pessoas que ali viviam. Bom? Parque do Martelo, por exemplo, ali também na zona sul do Rio de Janeiro, isso aconteceu, tá? A UERJ, enfim, vários exemplos, tá? Vamos lá. Iniciada ainda no antigo estado da Guanabara, durante o governo de Carlos Lacerda, as remoções de favelas inseriam-se no projeto de intervenção estatal para a expansão da cidade. Um objetivo e um efeito das remoções. É isso que a questão quer. Um objetivo e um efeito das remoções. Então, efetivadas foram, respectivamente... Vamos lá. Será que é o objetivo das remoções, pessoal? Redefinir divisão distrital? Não. Os distritos iam permanecer a mesma coisa. Não é isso. Integrar uma área desabitada? Tampouco isso.
Se ali existia uma favela, não era uma área desabitada, pessoal. Letra D. O objetivo seria hierarquizar uma distribuição demográfica? Também não, pessoal. Isso iria ter como efeito modernização das redes rodoviárias? Não, não é a letra D. É claro, pessoal, claríssimo a questão da letra C. Olha só, o objetivo da remoção seria a valorização da especulação imobiliária e teria como efeito a gentrificação de logradouros urbanos. Gente, olha aí os dois conceitos centrais para a geografia urbana. Gentrificação e especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Especulação imobiliária, ela acontece quando eu sou o dono de um imóvel, mas eu não comprei esse imóvel para utilizá-lo, nem para vendê-lo nesse momento. Eu estou o quê? Reservando ele não está sendo utilizado. Por quê? Porque eu quero aguardar ele se valorizar, ele valer mais, para que aí eu possa vender. Tá? Isso tem a ver com mercantilização do espaço urbano, tudo bem? Isso é especulação imobiliária. Agora, o que é gentrificação? Gentrificação, pessoal, é uma mudança no perfil social local. Por quê? Porque eu tive uma intervenção urbana ali, algum tipo de intervenção. No caso, eu tive a remoção, visando que eu tivesse uma elevação do valor dos imóveis ali ao redor. Isso gera especulação imobiliária. Eu acabo aumentando o custo de vida naquela região ali. E a população pobre que ali vivia acaba sendo indiretamente e diretamente expulsa da região, porque não consegue mais viver ali. Fora as próprias remoções, né? Assim, a gente teve alguns exemplos nessa questão aí, maravilhosos. E a gente também teve exemplos fortes de remoções durante as obras do Porto Maravilha, né? Daquele grande projeto de revitalização da área portuária, da zona portuária do Rio de Janeiro. E muitas famílias do Morro da Providência, favela aí do centro do Rio, foram removidas também, tá? Então aí, questões aí bem atuais. É isso, pessoal.